Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Prazer em revê-los. Estou aqui mais uma vez para conversar um pouco mais com você, meu amigo, minha amiga idosa, com seus filhos e netos, com toda a sua família. E você que tem um pai, uma mãe que já está na terceira idade, que já é um idoso e mora com você ou mora distante, independente, você pode fazer o cuidado dele, tanto distante quanto próximo. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre alguns assuntos relacionados à saúde do idoso e também para quem tem pressão alta, para quem tem problema cardíaco. Então, não precisa estar só na terceira idade, mas uma pessoa que tenha problemas no coração, que tenha pressão alta, também servem esses cuidados. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e dessem importância para isso, porque no Brasil e no mundo, né, em regiões em que faz muito frio, e isso faz com que as pessoas também sofram com essa queda de temperatura. Aqui agora estamos no inverno e o inverno, a temperatura ela cai bruscamente em algumas regiões, ou algumas não, mas em outras cai bastante. E às vezes o idoso ele não está acostumado com essa queda de temperatura, principalmente quando ele possui diabetes, pressão alta ou algum problema cardíaco. Isso afeta ainda mais a vida, da qualidade de vida do idoso, podendo trazer alguns riscos. Um caso que eu atendi esta semana e que a familiar chamou porque o idoso tinha passado mal quando estava sentado na cama, ele passou mal e caiu de frente no chão. Quando cheguei até o local, eu identifiquei que o idoso estava muito gelado e ele tinha tido um AVC. Então, isso foi constatado após, né, os exames no hospital, que ele tinha tido um AVC. E qual é o problema, a correlação, qual é a ligação do problema cardíaco com o AVC e com o frio? É que quando nós estamos aquecidos, o nosso corpo está aquecido, independente da idade, e principalmente para quem tem problema cardíaco, que tem que se atentar a isso, é que quando você vai para uma região fria ou quando a temperatura da sua região cai bruscamente, o seu corpo não está habituado e ele precisa estar aquecido. Por quê? Quando lembra que eu falei para vocês das nossas artérias? Quando ocorre, nós estamos no calor, a artéria ela fica dilatada, né? Então o fluxo do sangue ele passa normalmente, mas com o passar dos anos, né, a nossa artéria ela tem uma dificuldade para ter a elasticidade. Lembra que eu tinha comentado num outro vídeo? Aí o que acontece? Com o frio, uma queda de temperatura brusca, a artéria ela se contrai, então ela fecha e o espaço para o sangue passar fica diminuído. Isso faz com que, se a pessoa tem problemas cardíacos, tem problemas de entupimento de veia, colesterol alto, então esse risco ele aumenta muito e na terceira idade muito mais. Então, por que acontece isso? A temperatura do corpo está fria, a gente toma um choque e tem essa queda de temperatura, a artéria ela se contrai, diminui o espaço para o sangue passar e daí ocorre o que? Ocorre o AVC, ocorre o infarto. Então isso aumenta muito os casos de infarto e de AVC no tempo frio. Então no inverno você precisa conversar com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, com algum idoso que você conheça e falar para ele, olha, você precisa usar roupas quentes, porque é comum a gente ver, eu mesmo estava vindo para cá agora gravando e vi umas senhoras idosas
e com blusas curtas, leves, mas a temperatura aqui está bem fria. Aqui a gente está hoje numa temperatura baixa, então se elas tiverem algum problema de pressão alta, diabetes e a questão também de algum problema cardíaco, elas podem ter algum problema na rua, né? Então, e em casa também isso pode ocorrer. Então, o idoso ele precisa estar o que? Aquecido no inverno. Então, essa é a dica de hoje para vocês quando conversarem com seus pais, com seus avós ou com alguém que vocês conheçam, da importância de utilizar roupas quentes no frio. Por quê? Porque no inverno aumenta-se muito os índices de infarto, de AVC nos idosos, ok? Então, essa é mais uma dica para você. Se você está longe do idoso que você tem na sua família, ligue para ele, fale: olha, pai, mãe, vô, vó, tá frio, coloca a blusa, coloca uma touca, coloca um cachecol, coloca uma meia, porque isso vai reduzir muito o risco do seu parente, do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, ter um acidente vascular cerebral ou ter um infarto, ok? Então, lembre-se, fale com seu pai, com a sua mãe, com o seu idoso, que ele precisa de uma blusa, ele precisa colocar uma touca, ele precisa utilizar um cachecol para proteger a região do pescoço e também a meia, ok? Então, essa é a dica de hoje para que vocês ajudem o idoso a lembrar que em tempos frios é necessário se agasalhar, porque por conta da saúde. Beber bastante água na quantidade que o médico recomenda, se o idoso tiver algum problema cardíaco ou nos rins. Então sempre converse com o seu médico, com o médico do seu pai ou da sua mãe. Lembre ele sempre de utilizar roupas quentes no inverno, porque às vezes eles acham: ah, não, estou com frio, mas o corpo está sentindo e daí pode ocorrer um problema que vai trazer grandes danos para você, para sua família e para o idoso também, ok? Então essa é a dica de hoje. Curtam o nosso canal, dê o seu like, espalhe esse vídeo para todas as pessoas que você puder, porque certamente você vai estar ajudando uma pessoa que não tem o conhecimento deste pequeno detalhe e por que utilizar uma roupa que precisa ser utilizada por conta da saúde, ok? Então divulgue esse vídeo para toda a sua família, para o seu amigo idoso, para seu pai, para sua mãe, porque para eles entenderem a importância de se cuidar no inverno, que não é apenas cuidar do frio, né, mas sim da saúde do coração e do cérebro do idoso, ok? E para você também que tem pressão alta, que tem problema cardíaco, precisa usar os mesmos mecanismos, porque você também corre risco de ter algum problema mais grave no inverno. Entenderam? Então, esse foi mais uma dica aqui do nosso canal. É uma honra estar aqui para poder falar com vocês, dar essas dicas simples, porque às vezes parecem besteira. Então, eu estou aqui para orientar você, orientar sua família e agradecer vocês pelo carinho e deixar eu entrar na casa de vocês. Para mim é uma honra estar aqui falando, contribuindo um pouco mais sobre as minhas experiências com você, com toda a sua família. Um grande abraço para você, um grande abraço para toda a sua família e meu amigo, minha amiga idosa. Sejam muito bem-vindos sempre aqui comigo e um grande beijo para todos, ok? Tchau, tchau!